no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma das obras mais importantes na infraestrutura rodoviária estadual entra como uma das prioridades da gestão do governador Eumano de Freitas. A duplicação da BR-116, que começa no trecho entre o município de Pacajus e o distrito de Boqueirão de Cesário, em Beberibe, deverá ser lançada no mês de agosto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O governador Eumano de Freitas reafirmou nesta terça-feira que as obras da duplicação da BR-116 entre a cidade de Pacajus e o distrito de Boqueirão do Cesário, no município de Beberibe, estão entre as prioridades de 2023 e 2024 na área da infraestrutura do Estado. As obras serão bancadas com recursos da União. Eumano espera que no mês de agosto o presidente Lula anuncie o início da duplicação da BR-116. O projeto indica que as obras de duplicação da rodovia federal entre as regiões metropolitana de Fortaleza e região metropolitana do Cariri terão, a médio e longo prazo, um investimento da ordem de 3 bilhões de reais. São quase 500 quilômetros de rodovia. O governador Eumano define o volume de recursos como expressivo e considera que, pela importância da via que liga o Ceará e outros estados do Nordeste, do Sudeste e do Sul do país, a obra ganha relevância e entrará, sim, no orçamento da União como uma das prioridades do Ceará. Eumano tem conversa com deputados federais e senadores para, na proposta orçamentária de 2024, a duplicação da BR-116 seja contemplada com recursos das emendas de bancada. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. O governador Eumano de Freitas, jornalista Beto Almeida, trabalhou junto ao governo federal e tem expectativas que, no lançamento do novo PAC, a ser apresentado no dia 11 de agosto em Brasília pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse primeiro trecho de duplicação da BR-116 entre Pacajus e o distrito de Boqueirão de Cesário, em Beberibe, já entre nesse cronograma de obras. É uma obra importante. O governador Eumano de Freitas tem um sonho que vai além da região metropolitana de Fortaleza. Ele quer trabalhar para garantir a duplicação de toda a extensão da BR-116 entre Fortaleza e Juazeiro do Norte. Como já temos um trecho duplicado até Pacajus, então serão mais de 500 quilômetros entre a região metropolitana de Fortaleza e a região metropolitana do Cariri, com um investimento estimado em 3 bilhões de reais. Claro, jornalista Beto Almeida, o governador Eumano de Freitas aposta na boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também com o apoio da bancada federal do Ceará para garantir a cada ano uma fatia de recursos das emendas de bancada para o orçamento da União. Ou seja, a cada ano teremos recursos para essa obra, que é uma das mais importantes para a infraestrutura rodoviária do Ceará. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos nossos ouvintes novamente. As notícias são alvissareiras, são ótimas, e a gente tem que lembrar aqui o seguinte, Luzenor, tem duas situações aí para confirmação dessas obras de infraestrutura viária que são decisivas aqui para o nosso estado. Uma delas é que, por que agosto exatamente? É porque, na realidade, o presidente Lula aguarda, inclusive, a votação do arcabouço fiscal, que é o novo instrumento, né, que o governo passa a ter de gastos e de investimentos da União. Por que que isso já não está resolvido? Porque o arcabouço foi votado na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado. Quando chegou no Senado, houve alteração na matéria. Isso significa dizer o seguinte, que a obra teve, aliás, a matéria teve que voltar para apreciação na Câmara dos Deputados. E agora isso só vai acontecer, naturalmente, na retomada dos trabalhos a partir do dia 2 de agosto. Então, por isso que há essa expectativa. Eu até acho que não seja provável o Lula anunciar com toda a certeza esses investimentos no PAC, do novo PAC, né, que ele quer para o programa dele, agora no dia 11 de agosto, porque não sei se vai ter tido tempo, por exemplo, de votar essas mudanças
que foram feitas no Senado na lei do arcabouço fiscal. Porque aí o governo passa a ter uma certeza, uma tradução mais literal do que ele vai poder investir, de quanto ele vai poder gastar. Enfim, são os dados realmente da legislação que vão permitir a análise do governo. Mas uma coisa é certa, há o comprometimento de fato do governo federal com obras de impacto nos estados. Você lembra que no início do governo Lula, ele até convocou os governadores para que eles apresentassem prioritariamente 5 obras federais em seus estados. Então, as duas, tanto a duplicação da BR-116, quanto, por exemplo, estou falando aqui especificamente no caso também de outra obra viária importante, que é a do anel viário, aqui no entorno aqui de Fortaleza, Maranguape, Maracanaú. Então, são obras que já estão aí engatilhadas. Eu diria até que o anel viário, Luziano, é uma obra que já está até mais engatilhada na retomada pelo seguinte, porque já foram garantidos 84 milhões de reais para a conclusão dessa obra. E esse acordo foi firmado, inclusive, com o ministro das Cidades, tá? Ele confirmou isso. Então, como o Estado, a obra é federal, mas é o Estado do Ceará que fica aqui responsável por tocar essas obras, será feito, então, assinado esse convênio entre o governo do Estado com o Ministério das Cidades para que as obras sejam realmente repassadas para o DENIT tocar junto com o governo do Estado. E um detalhe... Há uma expectativa muito grande, Beto Almeida, pela conclusão dessas obras do anel viário, porque é um trecho importante que faz um elo no transporte de cargas entre o Porto do Mucuripe, em Fortaleza, e o Porto do Pecém, na região de São Gonçalo do Amarante, do município de Caucaia. E é por esse trecho que passa o maior volume de carros que transportam cargas em direção à região sul do país, em direção à região norte do país, passando pela região metropolitana de Fortaleza. Os distritos industriais que estão nesse entorno. A gente não pode esquecer Maracanaú, Horizonte, Eusébio, Maranguape, e assim agora a Guaiúba, porque Guaiúba você sabe que recebeu um importante polo industrial de indústrias metal mecânica que está por lá instalado. Isso significa dizer que o fluxo de veículos pesados ali tem aumentado bastante. Então é óbvio que uma obra dessa que está há mais de uma década, Luziano, se arrastando, ela realmente precisa e vai ter prioridade. No caso da BR-116, aí você falou num valor de 3 bilhões de reais, mas eu já vi, por exemplo, que se for dentro do sonho do governador Elmano de duplicar ela até o Cariri, a obra não vai ficar só em 3 bilhões, não. Então, são 10 bilhões de reais o que está avaliando para concluir essa obra até lá, que não é coisa também, diga-se de passagem, de um só governo. A gente tem que dizer o seguinte, que será um ganho enorme a gente já conseguir, neste governo Lula, esta duplicação até o trecho de Buqueirão do Cesário, que é essa próxima fase da obra que está sendo trabalhada. Mas tem outras coisas também que a gente não pode deixar de colocar. A própria questão do linhão, que ele precisa trabalhar essa questão para aumentar a capacidade de energia do estado do Ceará, é outra obra, mas é uma coisa que dentro da prioridade que a gente chama de infraestrutura viária, sem dúvida, essas duas serão importantíssimas. São obras que dependem de recursos do governo federal, mas na agenda do governo do estado está também, jornalista Beto Almeida, o anúncio feito pelo governador Elmano de Freitas de investimentos de 2 bilhões de reais. Esse dinheiro terá qual destino e quais são as principais áreas a serem contempladas com esses investimentos da administração Elmano de Freitas? Esses 2 bilhões é a meta com que o governador Elmano de Freitas, quer trabalhar para fechar o ano de 2023 em investimentos em obras aqui no estado do Ceará. Há um balanço parcial divulgado pela Secretaria de Fazenda e de Planejamento aqui do estado do Ceará que diz o seguinte, que no primeiro semestre foram investidos cerca de 800 milhões de reais. Então o governador Elmano de Freitas quer bater esse teto de 2 bilhões até o mês de dezembro. E é uma meta ousada, porque nós temos o que agora praticamente? Restam 5 meses. Então, se você observar 800 milhões gastos no primeiro semestre, então nós temos praticamente um valor de 50% maior do que o investimento que ele quer fazer agora nessa segunda metade do ano. Então, como é que vai ser feito o detalhamento? Que áreas serão prioritárias? Que medidas vão ser adotadas exatamente para justificar esses investimentos? Bom, vai ter exatamente uma nova reunião com o secretariado, com todo o secretariado do governador Elmano, está programada lá na residência oficial, dizendo, na sexta-feira e também no sábado. Então, os responsáveis por essas pastas que estão aí à frente de todo esse trabalho, que vão detalhar junto com o governador Elmano as prioridades que o governo terá para garantir
a aplicação desse restante, desse é 1 bilhão, né, e 200 milhões de reais para fechar o ano nesse valor global estimado de 2 bilhões de reais. E olha, que tem muita secretaria do governador Eumano que ainda nem tem um orçamento definido. Secretaria de Idosos, das Mulheres, a Desigualdade, tem um monte de secretaria que eu acho que aí deve ter muita coisa também para deslanchar. Claro que os investimentos prioritários, a gente até sabe, são aqueles principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança pública. Dinheiro no cofre tem, então, para essas despesas. Exatamente, Luciano. Dinheiro no cofre tem. Quando ele fala assim, não é gago, você anunciar que tem uma previsão de investimento de 2 bilhões de reais, é porque tem dinheiro em caixa. A questão aí é definir exatamente as prioridades, as pastas que serão prioritárias e as obras realmente físicas que vão merecer a atenção dos cearenses.